Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Contraturno Digital. Eu sou o professor Artemison Montanho do componente de História, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, para a gente iniciar bem, eu quero convidá-los a verificar o título da nossa aula. A nossa aula 117 tem como título Nazifascismo, e no nosso objeto de conhecimento nós vamos verificar emergência do fascismo e do nazismo, conceito, fascismo e nazismo. Então, meus queridos, estão curiosos para saber um pouco mais sobre esse conteúdo? Me acompanha na aula. Tanto o nazismo quanto o fascismo são ideologias políticas e autoritárias que surgiram no início do século XX na Europa, e um dos grandes nomes desse momento, principalmente da questão do nazismo como principal liderança, aqui, ó, para vocês, apresento Adolf Hitler, que foi essa liderança carismática, mas também bastante autoritária. Então, tanto o nazismo quanto o fascismo, eles enfatizavam ali a questão do nacionalismo extremo, colocando a nação e a sua supremacia acima de tudo. Mas, professor, como é então que essas ideologias eram difundidas entre a população? Como é que as ideias do Hitler alcançaram tantas pessoas? Uma das formas era, por exemplo, através da literatura, como temos aqui, ó, a capa do livro escrito por Hitler, Mein Kampf, ou Minha Luta, onde essas ideias ficaram ali. Claro que as pessoas tiveram acesso a elas e muita gente aderiu aos ideais nazistas. Então agora vamos verificar um pouco mais sobre essa questão do nazismo e do fascismo. Então o nazismo promovia a ideia de superioridade racial ariana, enquanto o fascismo defendia um nacionalismo que valorizava a cultura e a tradição do país. Tudo bem, mas na prática, o que isso queria dizer? Primeiro nós temos aqui dois símbolos, o vermelho aí com fundo vermelho, essa cruz diferente aí, é o símbolo do nazismo alemão. Enquanto esse outro aí com vermelho, branco, verde, essa águia em cima, é o símbolo do fascismo italiano. E o que essas imagens trazem para a gente? Primeiro, a cruz suástica ali com fundo vermelho, ou também chamada de cruz gamada, segundo a ideia dos alemães, eles diziam que isso era um símbolo de sucesso, de sorte, que traria para eles então essa característica aí de ter esse misticismo envolto que traria sucesso às ideias dos alemães arianos, ok? Eles acreditavam que essa cruz era de origem indo-ariana, mas na verdade, ao se pesquisar um pouco mais a fundo, vai se perceber que essa cruz era utilizada já por muitos povos, e tem gente que cita até que ela pode ter surgido no período neolítico, tá? Que já era utilizada por egípcios, islâmicos, hindus e diversos outros povos já na antiguidade, mas que nesse momento ela foi apropriada pelos alemães arianos e ganhou esse sentido, né, de poder, de força ali, de sucesso, de prosperidade para os alemães arianos. Mas ao final da Segunda Guerra Mundial, e até hoje a gente sabe que esse símbolo não é muito bem visto em lugar nenhum do mundo, né? Do outro lado nós temos então o símbolo do fascismo, com aquela águia segurando ali o estandarte, mas observa que lá no meio nós temos um feixe de lenha e uma machadinha ali, né? Um machado que está amarrado envolto disso. E o que isso significa? O feixe significa a união, estando amarrado, estando coeso, e cada varinha daquela simboliza os indivíduos que compõem a sociedade, que compunham o povo italiano naquele momento. E o machado simboliza o poder do Duce, é assim que era chamado o governante, né? O líder, nesse momento, é do Partido Fascista dentro da Itália. Mas, no final das contas, essas questões todas de superioridade racial representaram o que na prática? Por exemplo, dentro da Alemanha, simbolizou uma série de perseguições a minorias étnicas, como, por exemplo, a questão de perseguição aos judeus, né, chamado de antissemitismo. Eles eram perseguidos, aprisionados, levados para campos de concentração, e muitos deles foram exterminados nesses locais. Quando eu falo exterminados, sim, eles morreram, tá, por experiências médicas, onde se tentava fazer uma seleção
né, dos melhores genes para que a raça ariana, como era chamada, se tornasse a única raça existente nesse momento dentro da Alemanha. Então nós tínhamos a questão do eugenismo também presente ali. Ciganos, judeus, pessoas deficientes, negros e outras minorias étnicas eram muito perseguidas dentro da Alemanha, não só na Alemanha, como também dentro da Itália. Tanto o nazismo quanto o fascismo eram liderados por líderes carismáticos como Adolf Hitler, que vocês já conheceram, mas também temos uma outra figura bastante importante desse momento, que é a figura de Benito Mussolini, que era a principal liderança do fascismo dentro da Itália. Aqui temos o Benito Mussolini, né? Como já dissemos, carismático, mas muito autoritário. E esses governos exerciam um controle absoluto sobre o governo e a sociedade. E sabe algumas dessas outras características incomuns que eles tinham? Censura, repressão política, supressão da oposição eram algumas das características comuns dos regimes nazista e fascista. Um outro exemplo que nós temos também de como as ideologias dentro da Alemanha nazista se espalhavam está aqui, ó, dentro das escolas. Lembra que nós já verificamos no início da nossa aula que nós falamos sobre a questão da literatura do livro do Hitler. Mas o modo como essas ideias chegavam até a população não era apenas por meio da literatura de livros que o Führer escrevia, mas também dentro da própria educação, ou seja, dentro do sistema de ensino, as crianças também eram ensinadas que eles, como alemães arianos, eram superiores. Exemplo, você está vendo aqui nessa imagem dessa escola alemã, onde as crianças loiras, de olhos azuis, estão zombando das crianças que têm cabelos escuros, que têm os olhos diferentes, que têm características físicas diferentes, ou seja, essas crianças que estão sofrendo essa chacota são crianças judias e que, por conta disso, estão sendo desmerecidas pelas crianças alemãs. Já verificamos um pouco sobre nazismo, o fascismo, seus conceitos, e sabemos que a Alemanha estava derrotada após a Primeira Guerra Mundial e isso gerou um campo muito fértil para que as ideias do nazismo se propagassem. Semelhantemente, após a Primeira Guerra Mundial, a Itália também estava vivenciando um momento muito parecido e por isso as ideias do fascismo também conseguiram se propagar. Mas na questão de militarismo e expansionismo, como é que essas coisas se encaixam? O que eles pretendiam? Na verdade, a gente vai verificar que eles tinham sim objetivos expansionistas, tanto a Alemanha quanto a Itália. Olha só aqui, verifica comigo. O nazismo e o fascismo promoviam um militarismo agressivo, com o objetivo de expandir o poder e a influência de suas respectivas nações. No entanto, temos que lembrar que a Alemanha tinha uma série de restrições após a Primeira Guerra Mundial. Uma, que ela era obrigada a pagar, os danos que causou durante a Primeira Guerra Mundial. Estava proibida de ter exército ou desenvolver pesquisas militares. E a Itália também, semelhantemente, queria trazer a antiga glória do período do Império Romano. Essas eram algumas das ideias vigentes naquele momento dentro da Itália e dentro da Alemanha. O nazismo buscava estabelecer uma grande Alemanha e o domínio do povo alemão sobre outras nações, ou seja, o que eles consideravam raças inferiores, indignas de viver, e por isso promoviam uma série de perseguições contra as minorias. Isso não foi só dentro da Alemanha, mas também dentro de outros espaços por onde eles começaram a invadir, o que a gente sabe que vai estar ligado diretamente à questão da eclosão da Segunda Guerra Mundial, ok? E dentro do fascismo também temos algumas outras questões, como por exemplo, o fascismo tinha aspirações expansionistas, como Mussolini buscando reviver o antigo Império Romano e estabelecer uma nova ordem na Europa. Então, como a gente vai verificar, né, eles vão ter esses objetivos de expandir esses ideais para o resto da Europa, não só no continente europeu, como também para outros continentes, como, por exemplo, lá para a África, que a Itália vai começar a se expandir também, buscando novas áreas de expansão, de domínio, que pudessem também
explorar para obter riquezas. Então, meus queridos, agora é o momento do nosso aplicando. Então, fique atento aí para você não perder a questão que a gente vai verificar nesse momento. Então, olha lá. Qual das seguintes características é comum tanto no nazismo quanto no fascismo? Então, nós já verificamos um pouco sobre esses dois conceitos, fascismo e nazismo, e o que eles tinham em comum. Vamos verificar nossas alternativas? Na letra A, diz assim: defesa da democracia e dos direitos humanos. B, rejeição do nacionalismo e do autoritarismo. C, ênfase na liderança carismática e no totalitarismo. Ou letra D, promoção da igualdade social e econômica. Então, qual destas alternativas é a correta? Tenho certeza que quem prestou bastante atenção na aula já matou a charada aí e respondeu corretamente. Então, vamos verificar qual é a nossa resposta correta? A nossa resposta correta é a letra C, ênfase na liderança carismática e no totalitarismo. Por quê? Porque na letra A diz assim, defesa da democracia e dos direitos humanos. Não, não é. Se nós estamos falando de movimentos de governos totalitários, significa dizer que existia apenas uma pessoa que governava tudo. E as outras não tinham direito de opinar ali, não haviam os partidos políticos capazes de disputar eleições nem nada mais. Tudo ficava centrado nas mãos de um único governante. Então, a democracia praticamente inexistente, não é? B, rejeição do nacionalismo e do autoritarismo. Muito pelo contrário, o nacionalismo era pregado como uma forma de salvar a sociedade, de salvar aqueles países que estavam ali devastados pela Primeira Guerra Mundial ainda, né, como consequências dela. Então, a nossa letra C é a correta, né? E a letra D, promoção da igualdade social e econômica. A gente sabe que não. Tanto que dentro desses países com ascensão nazista e fascista, as minorias foram bastante perseguidas. Negros, judeus, deficientes físicos, homossexuais, ciganos. Essas minorias geralmente eram muito perseguidas e muitas vezes eram exterminadas. Tá bom? Então vamos ao nosso gabarito comentado. O que tem para a gente verificar aí? A resposta correta é a opção C. ênfase na liderança carismática e no totalitarismo. Tanto o nazismo quanto o fascismo eram ideologias políticas que enfatizavam a importância de um líder carismático e poderoso, como Adolf Hitler no nazismo e Benito Mussolini no fascismo. Além disso, ambos os regimes buscavam estabelecer governos totalitários, nos quais o Estado controlava todos os aspectos da sociedade. As demais opções estão incorretas. O nazismo e o fascismo não defendiam a democracia e os direitos humanos. Pelo contrário, rejeitavam esses princípios. Também não rejeitavam o nacionalismo e o autoritarismo, pois eram baseados em um nacionalismo extremo e defendiam o autoritarismo como forma de governo. Quanto à opção D, o nazismo e o fascismo não promoviam a igualdade social e econômica, mas sim a hierarquia e a supremacia de certos grupos, como os arianos, no caso do nazismo. Meus queridos, finalizamos aí o nosso aplicando e vamos às nossas considerações finais. Então, meus queridos, nós verificamos alguns aspectos bem importantes sobre nazismo e fascismo na nossa aula do contraturno. Vamos resgatar então alguns aspectos que nós verificamos? Nós falamos sobre governos totalitários. Nesses governos totalitários, nós tínhamos lideranças específicas que ditavam, de fato estavam no poder ali e ninguém podia os questionar. Verificamos dois exemplos que são bem clássicos desse período, do chamado período entre guerras, que se estende do final da Primeira Guerra até o início da Segunda, ou seja, de 1918 até 1939. E um exemplo que nós verificamos foi dentro da Alemanha com a figura de Adolf Hitler, né? E que essa liderança, então, gerou aí a questão da ideologia nazista, onde nós tivemos a perseguição a minorias como, por exemplo, judeus, negros, ciganos e homossexuais, e onde muita gente foi levada para os chamados campos de concentração. Verificamos também um pouco sobre a Itália, com a figura de quem?
de Benito Mussolini e o movimento fascista, que aconteceu também nesse mesmo período entre guerras que a gente está conversando um pouco aqui, que tinham características bem semelhantes, como a questão do totalitarismo, uma liderança carismática, mas que também promovia uma série de perseguições e tinha objetivos de expansionismo militar e territorial. Gente, tem um lembretezinho aqui para vocês. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e seguir @Contraturno Digital. Meus queridos, vou me despedindo aqui de vocês, nossa aula está finalizando e até uma próxima.